Sejam todos muito bem-vindos a um podcast especial no canal Spook Houses Casas Assombradas. Hoje trago a vocês um dos materiais mais delicados e, ao mesmo tempo, mais fascinantes já apresentados dentro dessa plataforma e que, com certeza, irá mudar a vida e a forma de ver a Bíblia, seus manuscritos, suas passagens e até mesmo conhecer quem realmente foi o famoso Deus do Velho e do Novo Testamento. Tenho certeza que, da mesma maneira que me encantei por todo esse material, vocês irão se encantar. E como eu sempre digo, bons estudos a todos nós. A Bíblia explica que ao estabelecer em Canaã, Abraão era considerado um hebreu. O termo citado em textos sírios é Habiru, que deriva de Eber Han-Nahor, vindo do outro lado das águas, o rio Eufrates. Como explica o livro de Josué, é interessante notar que o termo Eber é citado no Gênesis como nome de um ancestral da sexta geração de antepassados de Abraão, enquanto Nacor era o nome de um dos seus irmãos. Na margem oposta do Eufrates, na altura do Canaã, havia localizada a região de Harã, na Alta Mesopotâmia, na fronteira com a Síria. O termo Harã é mencionado no Gênesis como o nome de outro dos irmãos de Abraão. O principal centro cultural de Harã era a cidade real de Mari, o atual sírio arqueológico de Tel Hariri, onde o imponente palácio real foi encontrado durante escavações realizadas entre 1934 e 1936 pelo arqueólogo e acadêmico francês André Parrot, do Museu de Louvre. Supõe-se que a família de Abraão saiu de Ur e viajou em direção ao norte ao longo do rio Eufrates até Harã, onde, de acordo com as escrituras, morou durante um período até finalmente viajar em direção oeste de Canaã, onde é escrito em Gênesis: Taré tomou seu filho Abraão, seu neto Lote, filho de Harã, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e partiu com eles de Ur da Caldeia para a terra de Canaã. Chegados a Harã, estabeleceram-se ali. Na época de Abraão, o palácio de Mari teria sido um dos mais magníficos locais do mundo. Um tesouro arquitetônico cobrindo uma área de cerca de 4.500 metros quadrados. O palácio é uma das maiores e mais impressionantes construções já descobertas durante escavações, com uma biblioteca com mais de 23 mil tábuas de barro, abrigava uma das maiores coleções de documentos da antiguidade já descobertos. Tudo estava tão bem preservado que Parrot escreveu: até mesmo as cozinhas e banheiros poderiam ser usados de imediato. Sob o mesmo teto haviam vários departamentos do governo, incluindo o de Relações Exteriores e o do Comércio, além de alas residenciais para os ministros, os administradores e suas famílias. Os aposentos do palácio abrigavam os mais antigos murais da Mesopotâmia, 1000 anos mais antigos que os de Nínive, Nimrud e Cor-Sabá, cujas cores brilhantes estão em excelente estado de preservação. Até o momento, apenas um quarto dos textos do Palácio de Mari foi publicado, em francês, como uma coleção de 25 volumes intitulada Archives Royaux des Maris. No entanto, alguns dos nomes mencionados são de particular interesse, como Abrão, Abraão, Taré, pai de Abraão, Nacor, que seria pai de Taré, Serug, pai de Nacor, Pelé, avô de Sarug, Harã, irmão de Abraão, e Labão, filho de Nacor, todos citados na genealogia de Abraão do Gênesis. Todavia, isso não prova que necessariamente os nomes se refiram às mesmas pessoas, mas é bem possível que sim, além de ser uma coincidência muito grande para ignorar. No mínimo, e isso confirma a autenticidade desses nomes naqueles tempos remotos, e dado que alguns deles também eram nomes de importantes cidades, isso pode identificar que a família de Abraão era composta por governantes conhecidos como Insins, e fazia parte de uma poderosa dinastia. Na realidade, o Gênesis destaca que Abraão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Além das descobertas de Mari, escavações subsequentes em uma localidade próxima apresentaram resultados semelhantes em 1975, sob a orientação de Paolo Mattai, arqueólogo italiano da Universidade La Sapienza de Roma. Escavaram um sítio conhecido como Tel Marduk, tábuas do mesmo período histórico que Mari, cerca de 2000 anos antes de Cristo, citaram o nome Abramu, que seria Abraão, novamente, além das referências de Israelu,
que é Israel, o nome dado a Jacó, neto de Abraão, e a Esaú, irmão de Jacó. Os textos também apresentam referências históricas da cidade de Sodoma, no Mar Morto, cuja destruição é uma parte importante da história bíblica de Abraão. As tábuas também mencionam a cidade de Ur e Arã. A capital que Mathieu descobriu em Tel Mardik foi a da região de Ebla, cujo reino abrangia 17 cidades-estados na Síria e no Líbano. Assim como Mari, Elba era uma região agrícola, uma terra onde havia cevada, azeitonas, uvas, figos e romãs, e a população local, além de produzir os mais finos tecidos adamascados do mundo, eram mestres da metalurgia. A região era conhecida como o Reino da Pedra Branca. Antes de Ur ser saqueado, os reis, chamados Lugals, respondiam aos poderosos senhores conhecidos como os Iluminados. Antigas tábuas da Mesopotâmia denominavam esses senhores de Ananage, os impetuosos filhos de An, os quais também eram conhecidos como Anunnaki, o céu que desceu à terra. Acredita-se que eles governavam por meio de uma das grandes assembleias de 9 conselheiros, a congregação dos poderes citada na Bíblia, e que foram responsáveis por estabelecer a cidade-estado e introduzir os reinados. Todavia, quando a cidade de Ur foi tomada em cerca de 2000 anos antes de Cristo, esses governantes supremos não conseguiram resistir à investida e organizaram uma fuga em massa, durante a qual a família de Abraão e de outros partiu em direção norte rumo a Arã, onde Mari era um importante ponto de parada de viajantes a caminho de Canaã. Em termos literários, os senhores Ananaj aparecem ter sido os primeiros seres corpóreos a serem classificados como deuses. E isso não quer dizer que os sumérios os consideravam de todo extraordinários, o que de certo não eram. Todavia, os Ananages, cujo local de origem não está especificado nos textos, eram muito avançados em termos agrícolas, tecnológicos e de organização municipal. Muito além dos padrões reconhecidos na época, consequentemente, eram reverenciados, obedecidos e venerados. Em Gênesis, cita que o nome Abraão é derivado de Abrão, o que é uma variação ortográfica ou dialética e não uma progressão etimológica. Em antigos textos hebreus, acádios e sírios, o nome parece como Abiran, Abramu ou Abiramu, o qual em hebreu significa pai de uma multidão, e representa as realizações pessoais de Abraão, tendo como base a raiz semita RHM, relacionada à multidão. No entanto, uma definição mais acurada no nome Abraão, com base na raiz Ram, posição superior, em vez de RHM. Seria então Pai Supremo. Além dos comentários bíblicos sobre a riqueza e a posição de Abraão no Gênesis, suas habilidades físicas também se tornaram evidentes após o sequestro de seu sobrinho Ló por Codor-Laomer, rei dos Elão. Após terem destruído Ur e entrado na Mesopotâmia, os elemitas atacaram Canaã sob o comando do rei Kudur-Lagmar, ou Codor-Laomer, como era chamado em Gênesis, que com suas próprias tropas e a de outros reis aliados, como Anrafel, rei de Senaar, que seria Babilônia, Arioc, rei de Alassar, que seria Larsa, e Tadal, rei de Goim, que uma das Liga de Nações, invadiu o vale de Sidim, na região do Mar Morto. O Gênesis explica que ao saquear as cidades de Sodoma e Gomorra, Codor-Laomer levou Lot como prisioneiro, mas Abraão reagiu prontamente com um exército de milicianos treinados. Foi ao encalço dos invasores, rumando em direção norte até a Síria, onde Kudur-Lagamar foi morto e Ló resgatado. Após esse evento e com os devidos agradecimentos do rei Sodoma, o sumo sacerdote Melquisedeque abençoou Abraão com uma oferenda de pão e vinho. Essa é a primeira referência bíblica a esse tradicional e respeitado ritual, que viria a ser realizado por Cristo na última ceia e foi relatado no documento Lei Messiânica dos Manuscritos do Mar Morto, cerca de 100 anos antes de Cristo. E quando se reuniram para a refeição comunitária e misturarem o vinho para beber, que nenhum homem busque pegar o pão ou o vinho antes do sacerdote, pois é ele quem abençoará os primeiros frutos do pão e do vinho. Posteriormente, a igreja cristã se apropriaria desse mesmo ritual do pão e vinho para realizar a comunhão eucarística. Não obstante, vários artistas clássicos
preservaram a tradição original de Melquisedeque em suas pinturas, retratando o sacerdote com Abraão após a Batalha dos Reis. É intrigante o fato de o conteúdo do capítulo 14 do Gênesis ter se originado claramente de uma fonte distinta da dos capítulos próximos a ele. Em Gênesis, por exemplo, refere-se em particular a Abraão, o hebreu, em uma época em que somente não-hebreus usavam esse termo hebreu. Portanto, o relato todo é objetivo e impessoal, além de possuir características diferentes de qualquer outra parte do Velho Testamento. O capítulo 14 parece ter sido escrito por um escriba e nele Abraão é visto de forma incidental pelos olhos de um não iniciado e parece emanar de uma fonte escriba isolada, tendo uma personalidade diferente de tudo mais no Velho Testamento. Nesse capítulo, Abraão é visto incidentalmente através dos olhos de um estranho. Ele é apresentado como um líder resoluto e poderoso, o que contrasta com sua representação mais conhecida e serena. Isso tem enorme significado, especialmente quando relacionado aos registros do nome de Abraão, Emari e Ibla, pois dá suporte ao fato de que ele era, na realidade, um personagem histórico e não apenas uma nebulosa figura literária. Grande parte do capítulo 14 do Gênesis não tem nenhuma relação com a história do patriarca, trata-se de um apêndice, ou um relato documental das batalhas entre os reinados e conflitos. E, no entanto, Abraão aparece pessoalmente em seu final. Como afirmam as notas de Anchor Bible, uma tradução de hebraico massoreta, isto é o mais próximo que podemos chegar de um testemunho epigráfico direto do patriarca. Fragmentos do documento do príncipe Melquisedeque do século I a.C., encontrados em 1947 entre os manuscritos do Mar Morto, em Qumran, na Judeia, indicam que Melquisedeque e o arcanjo Miguel eram conhecidos como sendo um e o mesmo. De modo análogo, o documento de Damasco confirma que Sadoc e Melquisedeque tinham práticas de sacerdócio semelhantes e que sustentavam mutuamente. Dado que Sadoc, que era conhecido como justo, era a mais alta honraria de um sumo sacerdote desde os tempos do rei Davi, que seria mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, e Melqui, ou Maliko, que significa rei em hebraico, é evidente que o estilo de Melquisedeque, que relaciona-se ao rei da justiça. Melquisedeque é também chamado de rei de Salém, o que significa de modo geral rei da paz, embora de fato haja uma conotação mais antiga. O nome Jerusalém significa em hebraico a cidade da paz, mas não foram os hebreus que deram nome à cidade. Antes de vir a ser tomada pelos israelitas, mais ou menos no século 12 a.C., Jerusalém fora um povoado cananeu que tinha praticamente o mesmo nome, Ur-Halem, sendo conhecido como a cidade de Salém. Salém era um filho de um deus biblicamente identificado, El Elyon. Portanto, uma vez que Abraão conheceu Melquisedeque em Canaã, séculos antes dos israelitas mudarem-se para Ur-Halem, transformando-o em uma cidade sagrada, a posição real de Melquisedeque relacionava-se, na verdade, ao deus Salém e à cidade que ostentava seu nome. Nesse aspecto, essa situação está bem definida em Gênesis, que confirma que Melquisedeque era o sacerdote de El Elyon. Informações sobre o deus cananeu Salém foram encontradas em uma coleção de tábuas fenícias descobertas em 1929 em Ras Shamra, a cidade antiga de Ugarit, localizada no noroeste da Síria. Essas tábuas identificam vários deuses e deusas relacionados a El Elyon, o Senhor Supremo. Datando de um período entre 1950 e 1440 a.C., milhares de tabuletas foram escavadas no Palácio Real de Ugarit. As escavações foram supervisionadas por Claude Schiffer, o comissário internacional e curador adjunto francês do Museu Nacional de Antiguidades de Saint-Germain-en-Laye, próximo a Paris. Antes desta expedição, os arqueólogos não conheciam a localização exata da antiga Ugarit. Todavia, em 1928, um fazendeiro bateu em uma rocha com seu arado e, durante escavações na área, descobriu-se ser a rocha parte de uma lápide que posteriormente revelou uma cidade. As tábuas estão escritas em um idioma semítico fenício singular, conhecido hoje como ugarítico.
A Fenícia, uma estreita faixa de terra costeira no norte de Canaã, cuja região mais importante se localizava nas planícies do Líbano e Síria, na costa do Mediterrâneo, era uma grande nação marítima, cujas cidades portuárias mais importantes eram Tiro, Sidon, Biblos e Ugarit. O povo era, em essência, cananeu, ou canani, chamado pelos gregos de Poinik, povo púrpura, em virtude dos famosos tecidos tingidos de púrpura e carmesim, que eram a base de seu comércio. Obtidos da concha murex, os corantes fenícios se tornaram os favoritos da realeza de outros territórios, o que é citado no livro de Crônicas do Antigo Testamento, quando Hurão-Abi foi de Tiro para Jerusalém para ser encarregado da ornamentação do templo do rei Salomão. A Bíblia afirma que Hurão-Abi era habilidoso para trabalhar em púrpura azul e linho puro e carmesim. As tábuas de Ras Shamra, referentes a El Elyon como o Deus Altíssimo, o Pai de todos os deuses, o qual é chamado de o Rei e o Juiz. Em Gênesis, esse mesmo Deus fala com Jacó, neto de Abraão, afirmando, antes das traduções adulteradas, eu sou El, o Deus de teu pai Isaac. Anteriormente, em Gênesis, afirma-se que Elohim disse a Jacó, levanta um altar neste lugar a El. Em seguida é relatado que Jacó chamou o altar de El Elohe Israel, ou El, Deus de Israel, nome que se mantém inalterado em várias edições atuais da Bíblia. Portanto, se El Elyon, o Deus de Jacó, era também o Deus de Isaac, seu pai, e por conseguinte também o Deus de Abraão, pai de Isaac, então El Elyon e El Shaddai eram na realidade sinônimos, e nem as tábuas de Ras Shamra, nem a Bíblia deixam qualquer dúvida quanto a isso. E Yahvé? Era ele uma entidade distinta? Tem-se a impressão que não. Quando Moisés falou com Deus pela primeira vez no monte Horeb, no Sinai, e perguntou como deveria chamá-lo, Deus respondeu, Yahvé. Ao se acrescentarem vogais a este radical, temos Yahvé acrescentando A e E, ou seja, Yahvé, o que não era um nome, mas simplesmente uma afirmação que significa eu sou aquele que é. Entretanto, Yahvé deixou clara a sua identidade para Moisés em uma das circunstâncias diferentes. Em Êxodo, ao afirmar, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó. E em Êxodo ele esclareceu, aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como El Shaddai. Logo, estamos lidando novamente com o mesmo Deus identificado nas tábuas Ras Shamra. O Deus de Abraão, Isaac, Jacó e Moisés era El Elyon, a suprema divindade cananeia, conhecida pelos hebreus como El Shaddai e pelos mesopotâmios como Ilu Kurgal. Bom, meus queridos amigos, inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas, espero que tenham gostado desse incrível capítulo, assim como eu me encantei em fazê-lo a vocês. Lembrem-se, não deixem de nos apoiar dentro da plataforma, seja se inscrevendo no canal, curtindo os vídeos, de se tornarem membros ou apoiadores pelo método PayPal, nos ajudando a continuarmos aqui firmes e fortes dentro do YouTube. E como eu sempre digo, a todos, em todos os vídeos, bons sustos a todos nós.